Depois de uma votação no Senado, a Lei Geral de Proteção de Dados só depende de uma sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, para entrar em vigor. Na prática, é como se o Brasil tivesse uma espécie de PROCON para tratar dos dados pessoais. O Congresso aprovou a lei em 2018 para proteger as informações pessoais do cidadão, bem como o nome, endereço, e-mail e o número de documentos. As regras deveriam ter entrado em vigor em abril de 2020, mas uma medida provisória prorrogou a decisão, que deve ser tratada em maio desse ano. E você, sabe o que é Lei de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma espécie de Código de Defesa do Consumidor para dados. É o que explica a advogada e presidente da Comissão dos Direitos de Saúde, Djenane Nadori. Nós precisamos tratar desse assunto com extrema urgência, porque é um assunto bem atual. Falar de lei de proteção de dados, de maneira geral, trata-se da integridade das pessoas, inclusive com crimes recorrentes acontecendo. Como você trata isso? Como você alerta a população a buscar mais informações? Bem, primeiramente, eu agradeço o convite, dessa oportunidade de estar falando de um assunto tão relevante, tão contemporâneo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu gostaria de esclarecer que a proteção de dados pessoal, ainda que não se fala em lei geral, que é a nossa legislação específica em vigência, nós já tínhamos regulamentos esparsos que tratavam dessa preocupação da proteção de dados. Com a vinda da LGPD, ficou muito mais intenso essa preocupação e essa responsabilidade de cuidar dos dados, tanto aquele que fornece quanto aquele que busca pela coleta, o armazenamento e o descarte dos dados pessoais. A profissional nos esclarece ainda sobre dados sensíveis e sobre os cuidados que a população deve tomar. O que nós nos deparamos cotidianamente são com pessoas que possuem uma habilidade muito grande de invadir dados e também um descuido bem pontual de pessoas ao fornecer os dados. Hoje em dia, um simples cadastro em uma rede social ou em um curso online, quando lhe é solicitado uma informação que a Lei Geral de Proteção de Dados não coloca como finalidade de coleta, não é necessário ser preenchido e é possível ser questionado aquele formulário. Então, o que acontece? Muitas pessoas que não têm o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados acabam fornecendo os seus dados pelo fato de achar que não é importante a proteção. Então, nós temos voluntariamente o cidadão que desconhece dos seus direitos, que desconhece de quais seriam os dados que ele poderia estar fornecendo, e também vivenciamos um aumento muito grande das pessoas que estão aí aptas a invadir rede social, a invadir e a clonar aplicativos de conversas, o que torna tudo muito mais tumultuado. Em uma era de conectividade, é preciso se atentar aos riscos que as redes oferecem, a fim de evitar problemas e crimes cibernéticos que tanto assolam a população. Buscar entender qual é a finalidade para aquela coleta de dados. Quando eu falo entender a finalidade, eu quero deixar aqui esclarecido que dentre os critérios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, a finalidade não é a única base legal. A LGPD, ela possui 10 bases legais, 10 pontos que podem ser enquadrados à condição de coleta, tratamento e descarte de dados. Então, veja bem, quando você vai fornecer um dado, você precisa compreender se aquele dado que está sendo solicitado é necessário para aquilo que você busca fazer uma vinculação. Se não for necessário, você tem todo o direito de se negar ao fornecimento dele e ainda assim dar continuidade naquela tratativa que você estava buscando desenvolver.